Oi, gente, eu sou o Alexito e hoje nós vamos fazer o nosso primeiro estudo bíblico. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o que este livro realmente nos diz. Bom, o nosso estudo usa o método das perguntas e respostas. E nossa primeira pergunta é: onde Jesus disse que podemos encontrar a verdade? A resposta está lá em São João 17:17 e diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a verdade é a palavra de Deus. Vamos então para a pergunta número 2. A nossa pergunta número 2 é: quem inspirou os escritores da Bíblia? Será que a Bíblia realmente foi uma invenção humana, como algumas pessoas falam? Olha só, a nossa resposta está lá em 2 São Pedro, capítulo 1, verso 21, e diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 São Pedro 1, 21. Então a Bíblia, conforme essa passagem fala, ela foi uma inspiração do Espírito Santo. A pergunta número 3. A pergunta número 3 é: que parte da Bíblia é inspirada por Deus? A resposta está lá na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, verso 16, e diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Então, não é só o Velho Testamento, não é só o Novo Testamento, como alguns dizem. A Bíblia diz que é toda a Escritura. A pergunta número 4 do nosso estudo de hoje é exatamente essa: a quem as Escrituras revelam segundo Jesus? A resposta está lá em São João 5,39 e diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. São João 5,39. Então, segundo Jesus, as Escrituras, elas revelam a Ele próprio, o próprio Jesus. O nosso estudo de hoje prossegue com a pergunta de número 5. E a pergunta de número 5 diz assim: por que o homem natural não pode entender a Bíblia? É uma pergunta importante e a resposta a esta pergunta está lá em 1 Coríntios 2, verso 14. E diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, de acordo com essa passagem, é preciso um poder sobrenatural para que você entenda a palavra de Deus. A nossa pergunta de número 6
Nossa pergunta de número 6. Quem Jesus disse nos guiaria em toda a verdade? A resposta está lá em São João 16, verso 13, e nos diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não julgará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. São João 16, verso 13. Prosseguindo o nosso estudo com a pergunta de número 7. A pergunta de número 7 é assim, olha. Por que Paulo disse que o povo de Bereia era mais nobre que os outros? E a resposta a essa pergunta está em Atos, capítulo 17, verso 11. E nos diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Atos 17, 11. Então, examinar as Escrituras tornaram aquelas pessoas mais nobres de acordo com o apóstolo Paulo. A nossa pergunta de número 8. Nossa pergunta de número 8 é assim: aqui o salmista compara a palavra de Deus ou as Escrituras? E a Bíblia nos responde essa pergunta lá em Salmos 119, verso 105. E diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Nem eu nem você gostaríamos de caminhar no escuro, e a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. E finalizando o nosso primeiro estudo, nós temos a pergunta de número 9. A pergunta de número 9 é assim: como guardar-nos de pecar contra Deus? A resposta está em Salmo 119, verso 11. E nos diz assim: Guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmos 119, verso 11. Após esse estudo bíblico, é necessário que você tenha um compromisso de fé. Você acredita que a palavra de Deus é a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, e você aceita como regra de fé, prometendo estudá-la e praticar os seus ensinos? Essa é uma decisão importante que você tem que tomar. Compartilhe esse vídeo e mostre aos outros que você acredita na palavra de Deus. Um abraço e até o próximo estudo.